precisa de uma faculdade para entrar para esse negócio? Eu não sei nem fazer conta, nem gosto de fazer conta, precisa saber de matemática? É uma questão muito louca, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a faculdade e vou ser bem sincero, se precisasse de faculdade, nem eu estaria aqui onde eu estou hoje. Porque o que precisa, na verdade? É estudar o nosso mercado a todo momento e se atualizar. Porque não existe uma faculdade. Olá, olá, seja bem-vindo a mais uma live da série Perguntas e Respostas que te ajudam a trilhar o caminho para faturar R$ 10.000 ou mais, sendo correspondente bancário. Eu sou Vanessa Rodrigues e a pergunta de hoje já foi feita diversas vezes. E acredito que para você também, né, Paulo? Aí. Então, Paulo, essa pergunta sobre o que nós vamos falar hoje, tem muita gente, assim, eu acredito que tem muita gente fora do mercado por falta dessa informação, por falta de resposta dessa pergunta. O que você tem para me falar sobre isso? É uma pergunta que não quer calar, a gente é abordado várias vezes por amigos nossos, conhecidos, e pessoas que querem saber mais sobre o nosso negócio. E eles perguntam uma questão que é muito recorrente. Você está na ponta da língua para falar, pode soltar para a galera. Claro. Como a gente comentou em outra live, precisa-se de uma certificação, logicamente. Assim como a gente comentou também que precisa, para você ser advogado, você precisa de uma OAB, para ser médico, precisa de um CRM. Para nós, existem duas associações que cuidam disso, que é a NEPS e a FEBRABAN, só que isso é um outro conteúdo, só para você entender que o nosso mercado é uma profissão regulamentada, só que você não precisa passar anos dentro de uma faculdade, numa turma, ou até de forma online, para poder aprender no nosso mercado. E é para isso que a gente está aqui também, para falar disso aí. Exatamente. Eu acho até que eu mesma acreditava nisso. Não me recordo há quantos anos atrás, mas eu acredito que eu pensava nisso também antes de entrar no mercado. O que precisa, que tipo de graduação precisa ter para entrar nesse mercado? E a gente fica meio assim, né? Porque as pessoas, por exemplo, bancário, ele também faz bastante cursos, faz bastante provas para poder estar lá, tem que se aperfeiçoar, tal. E aí as pessoas ficam perguntando: o que será que precisa para entrar para esse mercado? E eu também tinha essa dúvida, mas aí depois eu descobri que não era bem assim. Lógico que, como você disse, você tem que se profissionalizar, você tem que estudar, você tem que passar uma certificação, fazer a prova pela NEPS ou pela FEBRABAN, mas não necessariamente ter uma faculdade em si, né? Você imagina lá o cara que, por exemplo, é médico, a gente citou ele, eu sempre gosto de citar porque são 6 anos, mais uma especialização, aí tem mestrado, doutorado, enfim. Claro. Qual a especialidade que você escolher? Eu acredito que no mínimo você passe mais de 10 anos estudando, se for medicina. E é um custo, é um investimento, logicamente, não é um custo que fala, é um investimento a longo prazo para você começar a rentabilizar. Já aqui no nosso mundo, você começa a abraçar e absorver conteúdo, e você já conseguindo fazer o primeiro passo, que é a certificação, você já pode dar o pontapé inicial para começar a fazer parte do nosso negócio. Logicamente, absorvendo material, conteúdo todo dia, porque o nosso mercado, como qualquer um outro, ele vai se atualizando. Inclusive, isso aqui está com dias contados, né, Van? O papel dentro do nosso negócio. Todos fazendo de forma digital. Hoje, praticamente, eu acredito que não tem nenhum banco mais que não tenha pelo menos um piloto, um teste fazendo contrato digital. Então, assim, o que nós precisamos fazer, além de tirar a certificação? Está em constante estudo, está em constante atualização, porque o nosso mercado ele pede isso. Aí as pessoas perguntam, né? Ah, mas precisa entender muito de matemática? Esses dias atrás eu recebi a pergunta: precisa ter economia para poder fazer, ou participar do mercado? Eu acho que é porque a pessoa pensou assim, né? A gente tem que estar atualizado, né? As regras, Banco Central e tal. E aí a pessoa pensou: precisa entender de economia? Eu vou responder sinceramente: se você entender, ótimo. Se você tem faculdade, isso não te tira da fatia para entrar no mercado. Ótimo também, todo conhecimento é bem-vindo. Mas se você não tem, isso não é um motivo para você desistir de entrar para essa profissão. Se você tem aquela vontade de falar assim: não, eu quero empreender nessa área, que a gente já falou que é um negócio super legal porque você não tem estoque, você não precisa ter que lidar com moda, por exemplo, pensar em altos e baixos em relação a isso. Mas aí você volta para a questão de: ah, mas aí eu tenho a trava de eu tenho que saber matemática, eu tenho que ter uma faculdade. Bom, falar em faculdade a gente já disse que não precisa. Agora vamos falar da parte estratégica, né? Matemática em si, porque a gente vai lidar com números, a gente vende dinheiro para o nosso cliente. O que eu preciso saber? Juro composto?
Juros simples? Qual dos dois, Paulo? Na real, você não precisa... É legal, que nem você falou, com certeza, toda e qualquer informação que você conseguir agregar dentro do seu negócio, super válido. Só que você não precisa saber ao pé da letra o que é um juro composto, o que é um juro simples, porque o cálculo, se a gente fosse fazer de forma manual, é muito simples. Existe uma regra, assim como existe uma regra para toda equação matemática. Só que hoje a gente é amparado por vários e vários sistemas que dão na nossa mão, de bandeja, assim, para o cliente tal libera tanto, para o cliente X libera tanto. Então, assim, nessa questão de ter que fazer conta ou não, de ter que estudar anos numa faculdade ou não, totalmente desnecessário. Isso me fez lembrar de uma história, Van, que a gente talvez até compartilhou em outro vídeo, que é uma hora eu estava indo para a empresa e eu peguei um Uber e ele me relatou o quanto ele estudou. Que ele era formado em fisioterapia, era formado em direito, não conseguiu trabalhar na área em que ele foi graduado, e ele estava me contando isso como uma frustração mesmo. Ele falou, Paulo, que a gente entra no carro do Uber e fala que não vai falar nada, né? Aí de repente já está contando com a vida dos filhos, a vida de todo mundo. E na real ele comentou comigo que estava frustrado porque ele estava trabalhando de Uber, nada demais com isso, ele estava sustentando a família dele, só que ele é formado em 2 faculdades diferentes e ele não estava contente com os ganhos dele. Então, assim, e ainda você, aí, estudando a quantidade de tempo que você estuda numa faculdade, você corre o risco de se frustrar, como ele se frustrou. Só que ele conheceu o nosso mundo de consignado e hoje vive disso, junto com a mulher dele. É muito bacana isso. Nossa. No mínimo ele estudou 10 anos aí, né? 5 anos de cada faculdade. No mínimo. Isso daí que faz a pessoa talvez se frustrar, porque ele foi no momento dessa pandemia e tudo mais, mas tem vários momentos que ele consegue fazer o serviço dele, né? Logicamente tem muitos processos parados para quem. Mesmo você tendo uma profissão mediante a graduação que você fez, você pode não estar contente com isso. E é por isso que a gente também está apresentando esse negócio para provar para você que, além de não precisar fazer uma outra faculdade, você não precisa saber muito dessa área financeira, de fazer conta manual, talvez ter que aprender a mexer numa HP. Você pode usar uma calculadora normal também, que vai resolver a vida. Eu falo, pessoal, assim, precisa saber as 4 operações, né? Adição, subtração, eu nem sei falar as 4, vai. Adição, subtração, multiplicação e divisão. É isso aí. Deu branco. Então, eu acho que se você souber o básico é suficiente. A gente não está dizendo que não precisa estudar. A gente não está dizendo que você não precisa saber nada. Não está dizendo que você tem que ser leigo. Não é isso. A gente está dizendo que você precisa estudar sim, só que você não precisa ter uma faculdade específica disso, você não precisa saber fazer juros compostos na ponta do lápis. A única coisa que você precisa é querer ter um negócio, querer entrar para o mercado financeiro, querer entender de gestão da financeira, ou então, quem sabe, se você for na linha de frente, querer vender e atender o cliente da ponta. E aí sim. Você está já apto a poder entrar para esse mercado. E aí sim começar os processos, né? O passo a passo. Ir lá, fazer certificação, que a gente fala, abrir sua empresa, escolher qual ramo você vai atuar, se vai ser balcão, se vai ser um home office, enfim. Mas não tira a fatia do mercado que não tem faculdade. Eu acredito que muita gente que eu conheço não tem faculdade. Até lembrei aqui na que você falou da sua história aí, eu lembrei, eu tinha uma funcionária que trabalhava com a gente, aprendeu tal e abriu a financeira dela. E ela se formou em fisioterapia. E ela falava que era a grande paixão dela, que ela queria, o sonho dela era atuar como fisioterapeuta. E ela não atuou nem um mês como fisioterapeuta. Ela foi abrir a financeira dela e antes disso ela tinha me relatado, ela falou, Vanessa, se eu tivesse conhecido, entrado para trabalhar aqui antes, eu teria começado a administração. Aí eu falei para ela, mas você não tinha obrigação de fazer administração. Ela falou, não, mas se eu fosse escolher fazer uma faculdade que poderia me ajudar aqui, seria administração. Eu falei, poderia ajudar. Aí ela falou, então, eu fiz fisioterapia agora. Eu falei, segue, que seu coração mandar. E ela abriu a financeira. E não atuou como fisioterapeuta. Até onde eu sei, ela não atuou como fisioterapeuta. Enfim, aí esses caminhos que a vida leva, e às vezes a pessoa tem uma faculdade que não tem nada a ver com o ramo, e segue a vida e dá tudo certo. Então a questão mesmo é a pessoa entender que se ela não tem a faculdade, ela não achar que não é para ela por isso. Certeza, né? E hoje mesmo, a gente estava fazendo uma confraternização do pessoal que trabalha com a minha esposa aqui, no espaço que tem, e o povo pergunta muito, e aconteceu isso hoje, para você ter ideia.
Falei, Paulo, você estudou o que para trabalhar no que você trabalha? Falei, estudei marketing digital, leio muitos livros, mas não acontece de eu ter estudado nem que está. Tá bom, vai. Uma vez eu fiz uma faculdade fiz um vestibular, foi o mais próximo que eu cheguei de uma faculdade. Foi o vestibular de turismo, que eu até cheguei a passar, mas Do quê? até cheguei a passar no vestibular de turismo, mas Turismo? não fui. Turismo. Essa eu não É porque sabia. quando a pessoa gosta de viajar, que é o que está no nosso sangue aqui em comum, com muito assunto comum que a gente tem, a gente, meu, mas não fui nenhum dia. Então, assim, não estudei absolutamente nada de faculdade para poder fazer o que a gente desempenha hoje. Isso só prova que serve para pessoas simples, pessoas comuns, que, de repente, pararam até o ensino médio. Eu tenho um parceiro, para você ter ideia, que ele só tem o ensino fundamental e ele vende. Legal. Então, assim, não é o quanto você estuda da vida, porque, logicamente, tem matérias que a gente, física, por exemplo, a fórmula sei lá, do hidroxilogênio, meu, talvez você não vai usar nunca na sua vida, a não ser que você seja um físico. Mas para ele, o que importa é o tete a tete, é a conversa, o que ele tem de qualidade para passar para as pessoas. Porque quando a gente fecha algum contrato, você não fecha vendendo dinheiro, a gente sempre fala isso. Mais importante que você oferecer o dinheiro é você descobrir a necessidade do seu cliente. E aí, nesse momento, que a pessoa que não tem nem ensino fundamental, ela dá aula de mindset, talvez sem saber o que é mindset. E isso que é muito legal no nosso mercado. Uma pessoa com pouca instrução escolar, mas muita instrução de vida, consegue prosperar e consegue alavancar a sua produção e seus rendimentos, com certeza. Na verdade tem que ser empreendedor, né? Empreendedor. A gente tem aí, por exemplo, o Rick Chester, um cara que super virou um mega empreendedor, referência, foi lá e palestrou em Harvard e a grau de instrução dele, eu acredito que não seja muito... Eu que paguei agora. Eu mesmo, a faculdade, eu até cheguei um pouco, dei um passinho a mais aí que você, mas também não concluí. Então, acredito que isso realmente não seja impeditivo e a gente quer reforçar isso muito, porque a gente escuta, eu pelo menos escuto isso praticamente todo dia. Todo dia eu converso com o pessoal, amigos, e sempre vem essa questão. Tá, é legal, quero entrar para esse mercado. E que faculdade tem que ter? Então, assim, parece que é uma pergunta que, por mais que a gente responda, claro, em bom som, mesmo assim as pessoas ainda sentem dúvida e acham que existe alguma coisa por trás que a gente está deixando de falar. Então a gente está querendo deixar muito claro que não há necessidade de faculdade. Eu também não tenho, posso dizer isso com legitimidade. Eu até comecei, fiz TI, não me formei por um ano. Ia ser bom, hein? Ia ser Então, ótimo ia para o ser nosso top, negócio. né? Mas eu não lembro de nada. Enfim. E eu fiz depois, eu comecei contábeis, também por causa da empresa, achei que fosse ajudar em alguma coisa. Falei, sabendo contábeis, pode ser que ajude em alguma coisa. Como de fato, né? Qualquer coisa que você aprende ajuda, claro. Mas aí depois eu desisti, logo eu engravidei e falei, minha faculdade vai ser essa. Meus filhos. Faculdade mas tá certo, que não tem nada de errado. E a gente comentando com pessoas que perguntam muito como que faz para entrar no mercado, esses primeiros passos, a gente fala que até para você passar na certificação que você tem que passar, ou na FEBRABAN, ou na NEPS, você não precisa estudar meses. Tem gente que começa a pegar, come ali as apostilas em 2, 3 dias, no dia seguinte está fazendo a prova, e em uma semana muita gente consegue tirar a certificação. Então isso desmistifica ainda mais essa ideia de precisar estudar várias e várias apostilas, vários e vários meses, porque não tem necessidade, basta você tentar estudando, e outra, né? A gente tem 2 chances de passar na prova, sem ter que pagar novamente. Por isso, torna-se não fácil, torna-se mais simples você conseguir passar nessa prova e conseguir o primeiro passo para ingressar no nosso mercado. Eu já escutei isso. Precisa de algum curso, né? Porque assim, a apostila, a gente fala, existe a apostila, existe um curso da apostila, né? Para tornar mais fácil o entendimento. E também tem gente que só pega a apostila e lê, como você falou. No meu caso, também li a apostila e fiz a prova. Mas tem gente que acha que é um curso extenso, como você falou, um curso de horas ou de dias. Quanto tempo tem? Não, não tem. Se você pegar sua apostila e matar ela em um dia e achar que você absorveu conteúdo suficiente para isso, e aí é só ir lá fazer a prova e testar se realmente você absorveu ou não. E como você falou, não deu certo, vai na segunda tentativa. E aí sim,
faz lá a prova de novo e vê se você está apto para começar a ingressar no mercado. Porque lá o que você vai aprender nessa apostila é mais a teoria, né? Não tem como. A prática é na prática. Sim, por isso que a faculdade do nosso trabalho acaba sendo a prática, a atuação. Eu acho que, na verdade, eu acredito que é em todo segmento, em todo serviço. O que vai levar à perfeição, que tem muitos exemplos na empresa que eu presto serviço, que o cara que tem MBA, o cara que tem todas as graduações, ele não tem a mesma atuação na ponta ali, atendendo o parceiro, atendendo o Corban, do mesmo jeito que alguém de anos já de rua tem. Por quê? Porque o cara que está na rua, ele tem a prática, enquanto a outra pessoa só tem a teoria. Então aí também não evolui. Que é um outro exemplo. Não adianta nada você ter obesidade de informação, mas não conseguir colocar isso para fora. O pessoal tá achando que é Natal já aqui, tá tudo certo. O quê? O rojão que explodiu, não sei se chegou aí o áudio para quem tá. Chegou, não. Não, então esse tá melhor que o outro. Mas o outro foi presente do meu filho de amigo secreto, que aqui a família é grande, a gente fez um amigo secreto. Mas então, o que acontece com a gente? Quanto mais a gente conseguir absorver e aprender com os erros dos outros, se puder, a maioria, mas também aprender com os erros quando a gente cai, quando a gente erra. Essa é a faculdade nossa. Esse é o maior material que a gente tem para pôr no nosso serviço dentro do nosso negócio. E quanto à matemática, voltando um pouquinho nesse tema, eu também ia falar para você a verdade. Eu nunca fui muito bom de matemática quando eu estudava, fazia ali o necessário para passar. E falei, meu, será que eu vou dar conta? Eu mesmo, quando eu entrei para esse mercado, eu tinha essa questão. Eu falei, meu, cara, é 30% de tanto que é a margem, mas e aí? Quanto que pode pegar? E acontece. Coeficiente diário. Hoje, quando eu explico, tem alguns parceiros novos que eu atendi hoje, inclusive, que eu tive que ensinar como que vê o coeficiente diário. Por exemplo, para quem não entende nada do que a gente está falando, cada banco tem um número. Esse número é o que faz você achar o valor que libera para o cliente, que a gente chama de coeficiente. Esse número você consegue, por exemplo, dividir o valor da parcela que o cliente tem para poder achar o quanto de limite que ele pode emprestar. E aí, para ensinar uma pessoa por telefone essa conta, pensa que louco, a pessoa não entendia absolutamente nada, até eu explicar para ela que na coluna é dividido não, a coluna tem do dia 1 até o dia 31 do mês. Falou, ó, acha o dia do mês aí na planilha. Beleza, achei. Então a gente sabe que tem até 84 meses no nosso negócio aí no INSS. Procura esse prazo na taxa de 1... para cruzar a informação. Então eu tive que, de fato, desenhar todas as informações que tinha na planilha por telefone. Ah, entendi. Quer dizer, não é um processo simples de explicar, talvez em um dia, então, como a gente falou, mas também não é um processo que você tem que ficar anos dentro de uma sala para aprender isso daí. Isso daí você consegue aprender em questão de dias, talvez em semana, uma semana você consegue. O que torna muito mais simples você entender o nosso negócio e poder ingressar para ele junto com a gente. Show de bola. É exatamente isso que eu penso também. E eu separei, para dar legitimidade ao que a gente está falando, eu separei algumas pessoas que estão aí no mesmo grau de instrução, que antes de ficarem famosos, também não tinham faculdade como a gente. E eles chegaram onde chegaram pelos nomes, você vai saber onde eles chegaram. O primeiro deles não tinha faculdade e chegou a ser dono do SBT. Nosso querido amigo Silvio Santos. Ele começou a trabalhar de camelô. Isso? Ele não tem? Não sei se não tem hoje, mas até ele chegar no ápice, ele não tinha. Então, ele começou como camelô, serviu ao exército, trabalhou como locutor de rádio e depois começou a apresentar os programas na TV. E hoje, ele é dono do próprio canal dele. Não sei se hoje ele não tem, como eu te disse, mas ele não tinha faculdade até chegar no estágio muito alto da carreira dele. Então, isso faz reforçar a prova do que a gente acabou de falar. Para você ser um grande empresário, não é a faculdade que vai limitar você a não ser. Vamos para o segundo que eu separei também. Deixa eu pensar, você me deu um gancho que eu fiquei pensando. Você já pensou, o cara é dono de uma emissora e talvez ele não tenha uma faculdade de comunicação ou de jornalismo? E você vê que interessante é isso? Porque se a gente fosse pensar no meio lógico, aqui, se ele tem hoje, obrigatoriamente ele teria que ter pelo menos uma comunicação. É o que a gente imagina, né? E o cara não tem nada, mas porque ele sabe de pessoas, ele sabe de tete a tete, ele sabe de conversar. Mas é o que você falou, Paulo. O que ele aprendeu, quem ensinou para ele foi a faculdade da vida, que a gente está falando, é a prática.
Ele aprendeu na prática, ele foi ser locutor. Isso fez ele o quê? Ele ganhou experiência com falar, ele falava super bem. Depois ele foi apresentar programa de TV, aí ele ganhou o jeito corporal de ali conversar. Mas a fala ele já tinha, porque ele foi locutor. Ele não tinha vergonha, porque ele foi camelô. Então toda a história dele foi construindo para chegar onde ele chegou. E a faculdade não faz parte disso. Não faz parte dessa história, Isso. não foi o que ela bancou. Então a gente não tá querendo abominar a faculdade, gente. Não é isso. Nós não estamos abominando a faculdade. A gente está querendo colocar na sua cabeça que não é um limitador. Isso não vai te limitar a chegar onde você quer, se o seu caminho é ser correspondente bancário. Então, não queremos limitações, não queremos, diga, não tem instrução suficiente para isso. A instrução que você precisa é querer ser empreendedor e tem muito conteúdo para te ajudar. E você viu que simples, é uma junção de fatos simples. Por exemplo, você falou que ele trabalhou camelô, você falou que ele era radialista, não tinha nenhuma profissão em que o ganho, o rendimento era altíssimo ou que precisasse. Você entende? É uma junção de vários trabalhos que ele fazia que tornou ele a pessoa que ele é hoje. Ele é um ícone, o cara da TV. Com certeza. E talvez ele não tenha comunicação. Isso que é o mais louco. Talvez ele não tenha. Pelo menos até ele chegar no ápice, ele não tinha. E o segundo cara também, eu fiquei de cara na hora que eu fui fazer a pesquisa, Steve Jobs. Ele foi uma das figuras mais significativas da história da tecnologia. Largou a faculdade, ele começou a faculdade, mas ele largou para se dedicar às aulas. Depois ele fundou a Apple, que é a empresa mais valiosa, eu acho que do mundo. Ela vale 400 bilhões de dólares. Ele também revolucionou a indústria e o mercado, né? Porque quando ele criou a Apple foi uma quebra de paradigmas. E ele é até hoje. E até ele chegar também no ápice dele, ele não tinha faculdade. Não sei se ele tem hoje, eu acredito que ele não tenha feito, né? Mas aí eu te pergunto, foi para ele necessário? Não, ele largou a faculdade no meio do caminho. Ele começou e largou. Por quê? Porque ele precisava de tempo, dedicação em outras coisas, outras áreas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Na história dele, que eu conheço bem também, me toca uma coisa que volta de novo para a prática. Sabe por quê? Ele largou porque ele era fuçado. Ele era muito fuçado. Ele fuçava aqui, fuçado ali. Fuçado, português mesmo, claro. Ele era muito fuçado. Ele abria, mexia, tentava criar, tentava pegar uma coisa que já existia e colocar um novo formato, uma nova ideia. E ele era isso. Tanto é que o primeiro iPhone que ele criou era se você comparar com o que tem hoje, né? De tecnologia, de pensado, que já tinha de telefone na época, era totalmente inovador. Não tinha muita coisa parecida com o que ele criou. Então, vai de novo com o que a gente está falando. Ele largou uma faculdade que é extremamente necessário para fazer o que ele fazia, certo? Que é tecnologia. Então, e para ele foi na contramão. Ele foi totalmente na contramão e ele decidiu fazer assim como outros fizeram. Decidiu enfiar a cara dentro do que ele já conhecia e descobrindo mais coisas, vivenciando, mexendo ali, fuçando. Mas você vê, né? Todos foram para a prática, como você mesmo mencionou. Todos foram para a prática e a prática é o que leva à perfeição. E a Apple, pelo menos para mim, eu considero uma das empresas perfeitas em relação à tecnologia e à inovação. Os caras evoluem até hoje, eles não é porque eles chegaram a 400 bilhões de valor, eles estacionaram no tempo e falaram, vamos vender o que tem. Eles poderiam muito bem vender o que tem, mas não. Eles vão lá e estão inovando, e a gente comprando, querendo nova tecnologia. Certeza. Mas aí, vamos lá. Tem mais um ainda que eu separei. Na verdade, a lista era extensa, mas eu resolvi separar esses porque eu achei sensacional. Os foras da curva, né? Fora da curva. Nosso amigo Bill Gates. Nossa, esse cara também é outro fuçador. Ele também abandonou a faculdade. Ele estudou 3 anos em Harvard e ele tinha até crédito para se formar ali na faculdade. Lá eles contam pontos por os créditos. Ele podia se formar e ele não teve interesse em terminar a faculdade, em pegar o diploma. Ele fundou a Microsoft, acho que em 75, e a empresa estava valendo, até um tempo atrás, 77 bilhões. Então, o cara chegou a ser um dos caras mais ricos do mundo. Não sei se ele tá ainda no... Ainda é. Tá sempre nos top 5 ali. Ele já foi mais, né? Mas não tá no primeiro. E o cara também largou a faculdade para poder empreender e fazer o que ele achava que tinha que ser feito. E aí eu falo, nós podemos
estamos no mesmo estágio que Bill Gates, que Steve Jobs, que Silvio Santos. Temos em comum com ele o quê? Com todos eles? Não temos faculdade. Exatamente. E se a gente tiver uma outra coisa em comum, que eu vou voltar a falar português, claro, esses caras, todos eles são fuçados. Se você tiver uma foto aí, a gente pode colocar depois até num post, o primeiro computador que ele inventou era gigantesco. O HD era uma mesa praticamente. Então assim, mas ele tentando e tentando de novo, dava errado, ele tentando de novo. É o exemplo que eu falei para você quando eu fui tentar tirar, que eu toco violão e eu vira e mexe, eu tento tirar uma música nova. Fui tentar tirar uma música do Charlie Brown, não dei conta. Falei, cara, é muito difícil. É muito difícil. Peguei e dei uma largada de mão. Aí no outro dia, não, vou pegar de novo. Aí já começou a sair alguma coisa. No outro dia começou a melhorar e melhorar. Hoje eu tô com ela tranquila, sem até olhar pro violão. Mas por quê? Porque eu tentei de novo. Eu fui fuçando, fui vendo as casas, quer dizer, a prática leva à perfeição. E esses caras levaram muito a sério isso aí. Independente do estudo, da quantidade de tempo que o Bill Gates ficou na faculdade, ele era muito além dos colegas dele que estavam com ele ali. Então, ele percebeu que ele podia ir muito além, e vários caras outros também, empreendedores de sucesso, que largaram faculdade, ou até nem fizeram, que estão explodidos hoje aí, estão bombando, são ícones, né? São bilionários, são milionários. E por que não você que não tem um estudo, ou que concluiu até o ensino médio, mas não fez nenhuma faculdade, acha que não vai dar conta de entrar para o mercado financeiro, porque tem que fazer muita conta, ou porque tem que estudar muito. Isso daí não existe. São Bill Gates também não, né? Não precisa, não precisa. De fato, não precisa não. Porque às vezes a gente está aqui falando Bill Gates, né, Steve Jobs, e a pessoa fala, nossa, mas eu não tenho. Os caras são realmente dotados de muita, muita inteligência. Realmente, concordo com você se você estiver pensando isso. Os caras realmente são fora da curva. Mas o que a gente está querendo mostrar para você é que não é um limitador. E eu pelo menos me considero chegar num patamar que eu nunca imaginei chegar sem ter a bendita da faculdade. Mas o que mais me incomoda... Oi? Pode seguir, depois eu falo. Mas o que mais me incomoda disso tudo é imaginar quantas pessoas deixaram de entrar por não ter essa resposta. Isso é o que mais me incomoda, sabia? Eu ia falar para você agora que, fazendo uma leitura das pessoas que eu atendo, inclusive um abraço aí pro Godinho que entrou aí, deu um Feliz Natal para nós aí, um abraço para você também, meu querido. Feliz Natal. Então, assim, você também pode falar aí, se você puder colocar nos comentários, você tem faculdade ou não tem? Você que tem o seu negócio, você tem faculdade ou não tem? Porque na maioria das pessoas que eu atendo, como assistente comercial, acontece que mais de 85% não tem faculdade nenhuma. Muitos não têm nem ensino médio. Isso, então, prova de novo que não existe limitador para a gente poder entender do nosso negócio, mesmo você que vem de uma área totalmente que você fala assim, isso é um outro mundo, um outro universo. Você veio talvez de uma área varejista igual você, Van, você veio antes de uma área varejista, vendia aí roupa, à torta e a rodo, tinha que trabalhar com estoque e saber dos números, porque você tinha que administrar. Mas você não fazia ideia do que é um coeficiente, de como que faz uma conta aqui. E hoje você dá aula tranquilamente. Então, sim, não tem limitador nenhum de estudo. É isso que a gente queria deixar bem claro para você que está com essa vontade de absorver mais conteúdo e entrar para o nosso mercado junto com a gente. Então, realmente, se esse é o medo, é hora de repensar e ver se realmente é só isso que está te limitando, porque se for só isso, com certeza essa barreira acabou de ser quebrada. Não tem mais essa desculpa aí, ou de não saber mexer em HP, de talvez não saber fazer uma conta, uma operação financeira, aqui você não vai encontrar, não. Esquece juro composto, esquece HP, foca no aprendizado, foca num sistema bom, por exemplo, que vai te dar todas as respostas, ou então até mesmo foca só no próximo passo. Qual que é o próximo passo? O curioso é que se a gente estivesse fazendo conteúdo para esse tipo de público há uns 8, 9 anos atrás, talvez ele teria que saber fazer essa conta. Porque nem sempre foi assim, né? Nem sempre se teve sistemas que entregassem tudo de bandeja pra gente. E foi muito bom para nós aqui, que somos mais antigos, conseguir, hoje já está de forma automática, a gente consegue ensinar as pessoas. Só que hoje tudo tem meio tecnológico, digital, para a gente atender e entender. Logo, se você colocar uma informação de uma pessoa, já sai toda a conta ali. Então,
esse mito a gente acabou de quebrar. Mas eu posso te dizer com toda certeza, mesmo há 12 anos atrás, não tinha necessidade de pegar uma HP para fazer conta. Você tinha que ter um pouquinho mais de trabalho, fazer uma continha um pouco maior, mas mesmo assim, você pegava uma calculadora ali com as 4 operações e fazia tranquilamente. Não tinha nenhuma conta mirabolante, não, ali não precisaria ter alguma faculdade para isso, algum conhecimento específico, vamos dizer ali, em algum tipo de operação específica. Difícil, não. Nem certificação precisava, né? Então, Tava mais fácil. Verdade, bem lembrado. Não precisava de certificação. A gente só não tinha sistemas, mas a informação é a mesma de hoje, só que isso tudo foi integrado com sistemas que nos ajudam a economizar nosso maior ativo, o ativo mais caro, que é o nosso tempo. Exatamente. Bom, acredito que a gente tenha quebrado isso agora. Se esse realmente foi seu impeditivo, esse agora não é mais impeditivo. Pode procurar outro, brincadeira. Pode procurar dar o próximo passo, que é ter uma certificação, se você não tem ainda. Eu recebi esses dias atrás também um direct de uma pessoa que falou assim pra mim: Vanessa, tirei a certificação, eu já decidi que eu vou abrir home office e agora eu preciso de ajuda pro próximo passo. Eu falei, cara, parabéns por você ter feito esses 2 passos importantíssimos, que é decidir qual vai ser a sua caminhada, o primeiro passo, pelo menos, e ter tirado sua certificação. E agora começou a jornada. Só agora começou, porque as pessoas acham que é ali, né? Tirei a certificação, fiz ali, escolhi o que eu vou fazer e já não tem mais nada. E ele entendeu perfeitamente que ali é o começo da jornada. Então, isso também não foi limitador. Não sei se o caso dele era ter faculdade ou não ter, mas achei bem bacana ele entender que ele deu os primeiros passos e agora ele ia realmente para a prática, que é o que vai fazer o negócio dele funcionar. É isso aí. E se você ainda não segue a gente em todas as redes sociais que a gente está ali dentro, né, Van? A gente está ali no Face, no Insta e também no YouTube, subindo material para você absorver mais conteúdo, mais ferramenta, e aí você vai entendendo ali de forma, se puder também, né, de uma forma que você consiga, passo a passo, talvez ver e rever várias vezes para a informação criar raiz na sua cabeça, você entender. Porque como eu estava tirando a música e tive que refazer todos os passos, todas as notas e melodias várias e várias vezes, até ficar automático aqui para mim, é a mesma coisa com todo e qualquer tipo de material, conceito e aplicação, porque o que leva à perfeição é a prática, não tem outro jeito. Por isso que a gente pede, vai lá, começa a maratonar o conteúdo e segue a gente nas redes sociais para todo... A gente tem esse compromisso aqui, né, Van? Não vamos furar nenhuma quarta-feira com vocês. A tendência é até aumentar, né? A gente estava conversando. Sim, para o ano que vem, com certeza vão colocar muito, muito mais conteúdo. O pessoal está pedindo muita coisa e aí realmente uma vez por semana talvez fique meio... Acho que pouco conteúdo mesmo, né? A gente consegue agregar mais e dar mais valor aí pro pessoal que nos acompanha. E quer aprender também, né? Certeza. Então fica de novo o convite para você na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, às 19h30, 7h30. A gente está aqui com vocês de novo, trazendo um novo tema. Talvez se você quiser pedir, porque nós colocamos aqui várias dúvidas que as pessoas perguntam para a gente. Mas talvez você tenha uma dúvida aí que seja meio esporádica, e a gente também vai debater sobre isso aí. Pode ficar tranquilo, que a gente está aqui para matar todas as suas dúvidas. Até quarta-feira que vem então, né, Van? É isso aí, gente. Estamos aqui para te ajudar a trilhar esse caminho para faturar 10 mil ou mais por mês, sendo correspondente bancário. Até quarta-feira que vem, às 7h30. Fiz certo aqui? 7h30. 7h30, igual o Chico lá. 7h30. Beleza, galera. Valeu. Obrigado pela audiência. Até mais. Valeu. Feliz Natal, né? Feliz Natal pra galera, pra geral. É isso aí. Feliz Natal pra geral. Tchau, tchau. Tchau.